A sequência é longa, 11 dígitos, mas de tanto repetir é difícil quem não saiba de cor os números do CPF, o cadastro de pessoa física. Ele é usado no banco, nas compras e para fazer qualquer tipo de inscrição. O documento é também o favorito dos golpistas. A conta chegou, mas o telefone não é da Fabiola. Após ter o CPF clonado, a professora recebe desde o ano passado cobranças de compras que não fez. Os gastos ultrapassam R$ 8.000 e o nome dela foi parar no Serviço de Proteção ao Crédito. Eu nunca perdi documentos, nunca tive meus documentos roubados. A única coisa que eu fiz foi a xerox de documentos para o banco que financiou o apartamento, só foi isso. E depois disso é que começou? Depois disso é que começou. Só em janeiro foram registradas quase 170 mil tentativas de fraude com uso de dados pessoais. A falsidade ideológica gerou no ano passado um prejuízo estimado em mais de R$ 1 bilhão só com o comércio eletrônico e acesso bancário pela internet. Serviços que exigem a digitação do CPF. E não é só no comércio que o CPF virou item obrigatório. Ele é necessário, por exemplo, para se cadastrar no SUS, para participar de programas de benefícios com nota fiscal e até para registrar uma linha de celular. E o uso do documento só cresce. Em dezembro, a Receita Federal ordenou que o CPF seja informado na hora de pagar serviços de saúde e advogados. Criado nos anos 80, o CPF substituiu o antigo SIC. Tomou o lugar de outros documentos por oferecer um único número de identificação em todo o país, ao contrário do RG, em que é possível ter um por estado. Olha, o CPF ele é seguro, porque ele sozinho não faz nada, né? A gente, sem muito raciocínio, acaba informando nome, endereço, telefone, às vezes nome da mãe, data de nascimento, RG, e isso tudo acoplado ao CPF é matéria-prima para os fraudadores. Não estaria na hora do Brasil pensar num documento único? Que envolvesse tanto a questão de segurança como da parte fiscal. Você não precisava de CPF, carteira de identidade, etc. O CPF ele é o número que te registra em relação aos aspectos da Receita Federal. Ele é a sua cidadania econômica, né? O RG é a sua cidadania talvez mais ampla do que estritamente a econômica. Mas é um documento que é curioso, porque ele funciona para alguns temas, mas não funciona. É uma identidade sem foto, por exemplo, sem um registro, sem nenhum registro biométrico. Então, para algumas questões, o CPF realmente não funciona. Mas para as questões econômicas, sim, porque no fundo ele é o que todas as movimentações que você faz no banco, no cartão de crédito, em compras, em contratos, teoricamente ele poderia ser rastreado a partir desse número único que, de alguma maneira, concentraria todas as informações financeiras, econômicas em torno daquela pessoa. O estrangeiro no Brasil fica meio confuso, né? Por exemplo, nos Estados Unidos não tem esse tanto de número, uma CPF, uma carteira, ou tem? Não, os Estados Unidos, do ponto de vista das regras de contrato, é muito mais simples do que aqui, não tem a menor dúvida, né? Eles têm alguns números de referência, mas não é algo semelhante ao CPF. Mas você tem documentações, sim, do ponto de vista... se você é um estrangeiro, você tem que ter você tem um registro específico de estrangeiro, você tem o número social, que eles chamam lá, né, o Social Security Number, que é uma espécie de não é exatamente um CPF, mas é um tipo de um CPF. Você tem algumas estratégias, mas do ponto de vista da burocracia, é muito menor do que aqui. Sênis, vamos ali para o telão. Eu não sei se você tem esse costume de sair levantando e conversando numa televisão, mas vamos fazer esse treinamento aqui. Por favor, fique ali, Sênis. Vamos comentar os índices da economia. O índice Bovespa caiu 0,1% hoje, influenciado principalmente pela queda nas ações da Vale e de empresas do setor energético. O dólar subiu mais uma vez e encerrou a quinta-feira cotada a R$ 2,88. Agora vamos com o Ricardo Sênis aqui analisar mais alguns números da nossa economia. Aqui no telão, começamos com desemprego, Sênis. O ano abriu com um aumento na taxa de desemprego de 5,3%. Não temos esse número tão alto desde setembro de 2013, quando registramos 5,4%. Qual deve ser a tendência para esse ano, Sênis, 2015? O desemprego está sendo esperado um crescimento importante, né? Por duas razões. Primeiro, que esse mercado vem muito aquecido já de um bom tempo, né? Então,
todo mundo que opera aí com empresas, com contrato, etc., vê que o mercado de trabalho ele está num nível, do ponto de vista de custo dos salários ou disponibilidade de pessoas, num nível muito, muito crítico. Então, me parece que é natural uma certa correção disso aí. E segundo, vinculado a uma desaceleração da economia. Então, ainda chama atenção, está só 5,3%, com uma economia que praticamente está parada há mais de um ano. Então, a tendência claramente é de aumento. A tendência é aumentar porque os reflexos dessa não aquecimento da economia, da desaceleração da economia, nós teremos mais um pouco para frente, né? Daqui uns 3, 4 meses, é isso? Exatamente, mas o fato é que a economia já desacelerou. O ano passado o crescimento praticamente é zero, estão fazendo a rechecagem agora dos números oficiais, mas vai ser algo perto de zero, se não negativo. E o ano retrasado, o crescimento foi muito baixo. Então, teoricamente, já teria que ter um reflexo no desemprego no país. Surpreendentemente, está se mantendo uma taxa ainda relativamente baixa. Agora, tudo indica que deve crescer nos próximos meses. Agora, um outro ponto preocupante, Senes, é o endividamento das famílias. 57,8% em fevereiro de 2015, em relação a janeiro, ao mês anterior, 57,5%, mas houve uma queda em relação a 2014, né? Fevereiro de 2014. Exato. Mas, mesmo assim, é um índice preocupante para uma economia que precisa de grandes fôlegos, não é isso? O endividamento em si não é necessariamente um número muito alto. Agora, a gente precisa ver o perfil desse endividamento e o nível de inadimplência que está associado a ele. Eu diria que o endividamento médio da sociedade brasileira não tende a ser alto. Agora, ele está concentrado em alguns itens. Então, por exemplo, se você pegar o índice, que é um índice que está preocupando o próprio governo, se você pegar o índice de inadimplência, que é parte dos financiamentos vinculados à Casa Popular, desse programa Minha Casa Minha Vida, o nível de inadimplência nessa modalidade está crescendo a uma taxa superior ao resto das linhas de crédito. Isso é uma questão preocupante. A outra questão é naquelas modalidades onde você tem um bem semidurável, durável, por exemplo, um automóvel, coisa do gênero, e você fica inadimplente muito no começo desse pagamento. O que acontece? Você tem um problema aí, até operacional, de recuperar o bem, colocar ele em venda, recuperar o valor daquele empréstimo. Esses tipos de crise, me parece que são as mais preocupantes. O índice em si, sem estar associado a um nível de inadimplência mais alto, ele não é necessariamente ruim. Isso aqui, você contabiliza quem tem prestações, não é isso? Exato. Quem tem prestações. Como o crédito agora está mais restrito, a tendência é que ele caia. As pessoas se assustaram muito, né? Você pegar a contração de consumo desde o meio do ano passado para cá, você vê uma contração importante, o que reflete também num nível menor de endividamento. As pessoas estão parando de fazer, ou adiando pelo menos as suas compras, em particular daqueles bens de valor mais alto. Então, a tendência é que isso se reduza. Agora, o que pode de novo aumentar é o outro lado, o lado do sujeito que já está endividado e que está, por exemplo, perde o emprego e começa a entrar em inadimplência. Esse é o fenômeno talvez mais preocupante no momento. Agora, para encerrar essa conversa nossa aqui, Senes, nós vamos falar sobre o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que teve uma redução dos investimentos de 34,5%, totalizando aí 4,739 bilhões. O governo tem que fazer esse dever de casa de reduzir, de cortar gastos, e cortou aqui nesse PAC. Vai prejudicar alguns programas sociais? Não, nos sociais não necessariamente. O PAC está mais vinculado aos investimentos de infraestrutura. E é um dos 3 pilares aí do plano, do pacote do Joaquim Levy, do ministro da Fazenda. Esse plano dele, ele está planejando economizar 66 bilhões de reais esse ano, né? Nesse janeiro já economizou 10, quase 20% da meta do ano, o que pode ser considerado uma notícia razoável. Na parte dos investimentos, é um dos 3 do pilar. Ele está propondo aumentar impostos, que já ocorreu uma boa parte disso. O segundo, conter os gastos correntes, na medida do possível. E terceiro, inclusive reduzindo subsídios, etc., que também está em andamento. E o terceiro, que é reduzir investimento. O PAC é um dos programas que vai ser mais afetado. O segundo mais afetado é o programa de defesa do Brasil, de compra de armamento, rearmamento Esses são os 2 pontos principais. Os programas sociais estão sendo deixados estão sendo preservados,
por determinação da própria presidente, e o próprio ministro falou que a ideia dele é evitar ao máximo afetar qualquer tipo de programa social. Essa redução de investimentos aqui por parte do governo, muitas empresas dependem desses investimentos. Exatamente. Isso não é um caos para a nossa economia? Exatamente. Essa redução ele afeta particularmente o setor de infraestrutura. Esse setor está sofrendo e vai sofrer um ajuste muito importante esse ano e já está ocorrendo. Então, você pegar não só a área de construção pesada, mas a parte associada, por exemplo, a portos, a estaleiros, todo esse setor ele já está numa contração muito importante. Porque parte disso aí, dessa contenção, tem a ver não só com não realizar novos investimentos, mas até atrasar alguns parcelas de investimentos que já estão em andamento. Então, você tem hoje um braço de ferro importante entre o governo e uma série de empresas, principalmente no setor de infraestrutura. Isso aí atinge tudo aquilo que a gente falou no início, né? Desemprego, endividamento de famílias, etc. Exatamente. Se você pegar estaleiros, por exemplo, cada estaleiro emprega 4, 5 mil pessoas. Se esse estaleiro fecha, você tem um impacto importante, não só na localidade, mas na média geral do desemprego. Muito bom, Sênios. Obrigado. A Justiça rejeitou a denúncia apresentada contra a presidente Cristina Kirchner na Argentina. A Justiça alegou falta de base para uma investigação criminal. A presidente foi acusada de proteger terroristas iranianos responsáveis pela morte de 85 pessoas na explosão do centro israelita em 1994. O motivo seriam os acordos comerciais fechados com o país dos ayatolás. A denúncia partiu do promotor Alberto Nisman, encontrado morto no mês passado. Na Venezuela, a perícia concluiu que o adolescente Kluivert Roa, de 14 anos, morto no confronto entre policiais e manifestantes, foi atingido por bala de borracha na cabeça. Hoje, novos protestos foram registrados no país. A população denuncia a violência e a crise econômica. Para resolver a falta de produtos básicos, a Venezuela propôs ao governo de Trinidad e Tobago trocar petróleo por produtos como papel higiênico, sabonete e farinha. O empresário Donald Trump vai participar da corrida presidencial dos Estados Unidos no ano que vem. O milionário e apresentador de TV vai disputar uma indicação entre os republicanos. Trump, árduo crítico do governo democrata de Barack Obama, anunciou que tem 200 milhões de dólares para investir na candidatura. Quase 2 semanas depois do acordo de cessar-fogo, separatistas e tropas do governo iniciaram a retirada de armas pesadas do leste da Ucrânia. Um comboio das forças de Kiev foi visto deixando a área. Pela primeira vez, não foram registradas explosões nem mortes na região. A guerra na Ucrânia já matou 5.800 pessoas. Arline Clemente, esse acordo representa o fim desse conflito? Olha, quiséramos que fosse, mas infelizmente ainda é muito cedo para falar, muita coisa pode acontecer, a instabilidade na execução desse acordo é muito grande, inclusive porque houve no início dessa retirada das armas pesadas, que é o ponto 2 do acordo, após o cessar-fogo, houve denúncias de ingresso de armas por outros lados que não estão sendo vigiados. Então, se mostra uma retirada, possivelmente com ações vindo por outros lados. É muito difícil, depois do histórico que tivemos de não cumprimento do acordo de setembro do ano passado, ter total confiança no cumprimento das metas que foram acordadas agora. Putin está muito preocupado com o crescimento da OTAN em toda a fronteira, né, da Rússia. A OTAN que já está presente em toda a Lituânia, Letônia, né, todos os países mais ao norte e que pode agora ou não ter um novo, né, ingressante à Ucrânia. Esse é o grande temor do Putin. Então, essas operações todas, como a tomada da Crimeia, que aconteceu no início de todo esse processo, é uma quebra de braço, é um movimento por tentar ao mesmo tempo não deixar a OTAN chegar perto e ampliar sua área de influência. No fundo é isso. E Putin não se mostra assim conformado em deixar escapar áreas de possíveis avanços da sua influência e barreiras contra o avanço da OTAN, que é o seu grande temor. Então, há muito o que acontecer, possivelmente até dezembro, por exemplo, que é a primeira parte, né, o cumprimento, né, o processo do acordo para ele se completar. A seguir, os 30 anos de um grande sucesso do cinema e o tombo da estrela Madonna durante a apresentação em Londres.